Boa tarde, está no ar os donos da bola desta quinta-feira, feriadinho, você que está em casa, está acordando, acorda. Atenção, começou os donos da bola e você participa com a gente pelo WhatsApp, 992-24-12-20 e nos acompanha também pela internet no band.com.br/RS. E já abrindo com informação importante de Internacional. Fala, Simon Bianchini. Fala, Felipe, um abraço a você, bom feriado a todos que estão nos assistindo. O Internacional vai ter um desfalque importante para a partida de sábado contra o Juventude lá na Serra Gaúcha, no estádio Alfredo Jaconi. D'Alessandro, segundo informação do nosso colega da Rádio Bandeirantes, o Alex Bagel, D'Alessandro, que não treinou a semana toda com edema muscular, está fora dessa partida e é um desfalque para o técnico Guto Ferreira. E na sequência, Bruno Ravazoli vai trazer uma informação importante, Grêmio. Não, peraí. Já veio com uma notícia arrasa quarteirão. D'Alessandro tá fora do jogo do Inter. Ô Bruno Ravazoli, não me traz má notícia. Eu quero saber de boa notícia, Bruno Ravazoli. Bom dia. Boa tarde, Felipe. Um grande abraço a todos. E eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para o torcedor do Grêmio. Eu quero começar pela notícia boa. O zagueiro Pedro Jeromel trabalhou normalmente com bola na manhã desta quinta-feira aqui no CT Luiz Carvalho e deve ter condições de jogo para enfrentar o Botafogo na próxima quarta-feira, primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Agora, a notícia ruim. O atacante Luan deixou a atividade mais cedo com a mão na coxa direita. Foi atendido no campo pelo médico Paulo Rabaldo, conversou também com o preparador físico Rogério Dias, o Rogerinho, e foi para o vestiário mais cedo. Há pouco, aqui no CT, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e falou sobre as situações do Luan e também do Pedro Jeromel. Quanto ao Luan, ele sentiu um pequeno desconforto. Conversei com ele, conversei com o médico. Ele tem que fazer uma ressonância, só que aqui não vai dar tempo por causa do voo, mas assim que a gente chegar no Rio, ele vai fazer a ressonância e a partir daí a gente pode dar um diagnóstico melhor para vocês, porque somente em cima da ressonância que a gente vai saber a gravidade ou não da lesão da perna dele. Por enquanto é um desconforto. O Jeromel hoje ele já começou a trabalhar com o grupo, começou a trabalhar com bola, foi liberado. Ontem completou 3 semanas. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecendo no dia a dia. É um jogador que está na relação, vai viajar, ele vai treinando, a gente vai conversando com ele. A resposta para ele jogar ou não, quem vai dar é o jogador, o que ele passa para a gente. Então hoje fica muito difícil a gente antecipar alguma coisa. Luan e Pedro Jeromel estão na lista de relacionados. Daqui a pouco o Grêmio inicia deslocamento para o aeroporto Salgado Filho e à tarde chega no Rio de Janeiro para 2 compromissos. O primeiro no sábado em São Januário contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro e na outra quarta-feira tem jogo pela Copa Libertadores da América. Ontem, Luan treinou entre os titulares, mas depois deste desconforto muscular, Luan não deve atuar pelo Brasileiro. Assim que chegar no Rio de Janeiro, o atacante vai passar por uma ressonância e também para um exame de imagem para saber a gravidade da lesão. Pelo Brasileirão, o técnico Renato deve escalar um time misto, pensando, é claro, na prioridade do Grêmio no ano, que é conquistar a Libertadores da América, Felipe. Tá certo. Obrigado, Bruno Ravazoli. É claro que eu fiz uma brincadeira, a notícia foi trazida pelo repórter, mas a culpa não é dele, né? São 2 más notícias para Colorados, com o D'Alessandro fora do jogo contra o Juventude e o Luan com esse desconforto na coxa. Calma, não Ribeiro. Aguento mais acalma o coração. O que tu quer Neto falar, aqui. Ribeiro Neto? É porque vocês começaram o programa de forma errada. Ah, é? Tinha que chamar aula primeiro. de roteiro. Não é. Primeiro vem o comentário de Ribeiro Neto, depois a informação. Não é isso. É que assim, você sabe que eu estou aqui para falar as verdades. Tá? Então, qual é a notícia ruim? Ah, 2 notícias ruins. Qual é a notícia ruim? D'Alessandro fora tá, e Luan. Então, para começar, o Luan está fora do jogo contra o Botafogo? Não. O Jeromel tá fora. Não, para aí. Não, mas não é certo. Ele vai fazer exame médico no Rio, Ribeiro. Vai jogar. Pergunta, então, o Jeromel tá fora do jogo contra o Botafogo? Não responde. Não, tá? Então não tem notícia ruim. E outra, o D'Alessandro tá fora contra o Juventude. Me responde tu que é um cara bem informado. Qual foi o jogo que o D'Alessandro jogou contra o Juventude em Caxias do Sul na história dele no Internacional? Nenhum.
Em Caxias do Sul, Nenhum. final do Campeonato Gaúcho, o Dunga era o técnico do Inter 2013. O Inter ganhou nos pênaltis. O D'Alessandro, inclusive, perdeu um pênalti. Então, Mas foi no estádio Centenário, o mando de campo era do Inter. Ah, então tá. O Alfredo Jaconi não jogou nenhuma. Não lembro. Então, Tá, mas o que tem a ver uma coisa... Não, surpresa nenhuma. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra, o para. D'Alessandro em Caxias do Sul? É uma coisa mística? Mas não é, nunca jogou. Eu não entendi. Nunca jogou. Lá Caxias é longe, cara. Ah, mas é muito longe, Como é Caxias. longe? Pelo amor de Cara, Deus. olha aqui, ó. Negócio que não tem notícia ruim. O Inter tá bem. Não, nesse o Inter, aspecto. O Inter tá bem, o Inter tá bem. O D'Alessandro deixa ele descansando, deixa o Camilo descansando e deixa o Dom Juan jogar. O Inter tá bem. Quem? Dom Juan. Conhece? Tá bem. O Dom tá Juan é bem. parente do Príncipe Outra Charles? coisa. Era tu que não era pra chamar o Príncipe Charles, o Rei Arthur, agora tu tá inventando o Dom Juan. Eu me esqueci disso. Então, deixa o D'Alessandro descansando, tá? A brincadeira que eu fiz, eu adoro o D'Alessandro, você sabe disso, tá? Deixa o Luan e o Jeromel e outros descansando. O problema é Botafogo. Não, mas Luan... Não, o Vasco da Gama. O Luan não é descanso, hoje Ribeiro. é dia 7 de setembro. Não enche o saco. Tá, depois do desfile do Ribeiro Neto no dia 7 de setembro, concordo com ele, infelizmente eu vou ter que concordar com ele, na questão do D'Alessandro. Não está fazendo falta pelo que o Inter tem apresentado no Campeonato Brasileiro da Série B. Não vai fazer falta num jogo como esse. Não vai comprometer a campanha do Internacional. E é uma oportunidade para o Juan. Claro que ele é mais importante do que todos esses. Tá, mas o substituto dele também não vai ter em campo. Mas é uma oportunidade para o garoto, eu não vejo como notícia ruim. É isso que eu quero dizer. Tu é contra Claro os que ele faz jovens. falta. Tu é Não contra é os isso. jovens. Deixa eu concluir Só um abismo, Mas D'Alessandro o Grêmio e é o Juan notícia tá ruim. começando. Eu já não concordo. Qual No é a Grêmio, notícia ruim? a notícia ruim é que o Luan vai fazer uma ressonância e pode não jogar contra o Botafogo. Tu também tá preocupado Ribeiro, com o Botafogo. ninguém disse que ele não está Bem-vindo ao lesionado. clube. Ribeiro, ninguém falou o Luan não É o está mais lesionado. importante. Então- o Luan vai fazer um exame e pode Tu tá chamando ter sofrido com uma notícia lesão. ruim? Ah, eu Não, entendo, não eu faz entendo. isso, não faz isso. Não, e não joga contra o Vasco, que ainda tem um Campeonato Brasileiro a disputar. Eu entendo onde é que o Ribeiro quer chegar. Primeiro ponto, o Ribeiro acha que não é uma notícia ruim a Só tu lesão, entende, Daniel. o fato do Luan não jogar, porque o Ribeiro acha que o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro. É porque ele odeia o D'Alessandro e o Luan, é isso? Não, e em relação, eu vou discordar em relação ao D'Alessandro, discordar de vocês, eu acho que o D'Alessandro é um jogador importantíssimo ainda, Mas quem é que disse que não? e o fato dele não jogar é sempre um prejuízo. Mas ele tá machucado, eu me expressei cara. mal, Daniel. Ele fará falta, eu me expressei mal. O que eu quis dizer do D'Alessandro é que não é negativa, assim, não é uma notícia negativa. É que Talvez vocês não são tenha não é seja uma notícia. Pelo, Porque não, tem pelo momento que o substituto. Internacional tá, Não é Vocês estão problema com hoje. inveja. se tem um momento para ele não jogar, seria agora. Isso eu entendo. Pronto. Agora, Agora terminou o assunto. como Não, terminou o Daniel assunto? tem que falar. Deixa o cara falar, Ribeiro Neto. Deixa, fala, Danielzinho, Assim, ó, vamos lá. primeiro ponto, eu acho que de fato eu me rendi. O Grêmio tem que largar o Campeonato Brasileiro mesmo. Tem que largar, Dimão. Largar porque não soube aproveitar quando podia e não é agora que começa a ter problemas que vai se dedicar ao Campeonato Brasileiro 7 pontos atrás. Como é que é a frase do Renato que tu gosta muito, Ribeiro? Quem quer tudo... Vem cá. Quem quer tudo, não tem nada. Quem quer tudo, não tem nada. Isso não é uma frase do Renato, isso é uma frase pra vida. Vem cá. É uma frase riberiana do Vem Renato. cá, vem. Se jogar uma competição e perder, vai ficar sem nada. Também, tem os dois lados da moeda. Falando em Renato, o Simon Bianchini, o Renato falou hoje, deu entrevista coletiva, mas também deu uma declaração que não foi na entrevista de que quer ser técnico da seleção brasileira, é isso? Deu uma exclusiva aos nossos colegas do site UOL, o colega Jeremias Werneck, e numa das respostas do técnico Renato, ele disse o seguinte, que prometeu à esposa e a filha que nesse retorno ao futebol como técnico seria um pouco mais sério, levaria mais a sério as coisas, as situações envolvendo o cargo que ele está exercendo. E uma outra situação, revelou que sabe que um dia da hora dele vai chegar de assumir o comando da seleção brasileira. Diz que não pensa nisso para esse momento, até porque a seleção tem o Tite, ele até se compara de certa forma ao Adenor Bach, mas sabe que no futuro próximo ele vai trabalhar na seleção brasileira. Nunca diga nunca, mas eu não consigo enxergar o Renato técnico da seleção. Eu acho que ele não tem o perfil, esse perfil que a gente Preconceito de elogia. vocês, preconceito. Não é preconceito, eu acho Preconceito. que... Renato não é pode ser técnico da seleção Não, brasileira. pode, porque mas não- eu não consigo ver ele na não tem seleção. preconceito, eu nem dei minha opinião. Eu acho que ele pode ser técnico da seleção. Eu acho. E o preconceito não é meu. O preconceito é, meu. porque tu não... Fala a verdade. Eu vou falar a verdade. Então fala a verdade, Aqui cara. talvez seja o cara que mais elogia o Renato nesse programa. Então Eu, fala, Meneghetti, não é técnico Meneghetti pra também elogia seleção, muito o pare Renato. com
isso. A gente tá vendo que o Renato amadureceu como técnico. Eu não sei se... O Renato tá viajando na maionese, tu sabe tá disso. viajando, não tá viajando. Tá viajando na maionese. Renato, o profissional tem um objetivo. Renato, menos, assim, ó, bem menos, Renato. E outra coisa pra O você... profissional que tem um objetivo, Ribeiro, de estar numa seleção brasileira, ele vai trabalhar para isso. Eu acho que é bom para ele. Tá, deixa eu te falar. E eu não vou criticar o Renato, porque o Renato tem um sonho de treinar a seleção brasileira. Pô, aí eu fiz a picada, Ribeiro. Tá, então vamos usar um exemplo, assim, eu quero fazer uma figura que chega próximo disso, mas não eu quero ver se eu consigo me expressar corretamente, tá? Me dá um jovem que tu acha bom jogador, assim. Bom jogador, o Everton, acho bom jogador. O Everton, muito bem. O Everton vai ser jogador da seleção brasileira? Não sei, Ribeiro. Tu sabe que não vai ser, Daniel. Não É que sei. nem o Renato, ele não vai ser técnico da seleção brasileira. O Tyson seria jogador da seleção brasileira? Mas é claro, milagres acontecem. Aliás, quem é melhor? Essa é o Tyson. Mas a comparação Mas é mais difícil A comparação, entendeu? me desculpe, Ribeirão, a comparação é esdrúxula. Ele é um jogador que joga no coletivo, técnico, tem um trabalho de professor eu quero dizer o individual. seguinte- Se o Renato fosse técnico como o Falcão foi, no nome como jogador, ele teria chance. Na época, logo que largou o futebol. Mas ele já tem Cacó. 2 Copas do Brasil, ele pode ganhar uma Libertadores, ou daqui um ano, ou essa agora esse ano, bem. e ele se candidataria para ser um técnico da seleção, por que não? Caco, sabe que eu É gosto de preconceito. ti. Eu gosto Eu sei de ti. que tu gosta de o que eu mim. vou Eu não fazer tenho agora dúvida disso. é apenas uma figura, entendeu? O que tu acha da Gisele Tô Bündchen? com medo da comparação. O que tu acha da Gisele O Bündchen? que tem a ver, Acho maravilhosa, cara? linda, maravilhosa. Qual é a chance de tu pegar a Gisele Bündchen? Nenhuma, porque eu sou muito bem casado com a minha esposa. Toma, papudo. Deu. Ô, Ribeiro, tu quer comparar um cavalo com uma alpargata? tá bom. Não tem comparação. Eu não quero, a diferença é que eu não quero. E é só por isso, O viu, Renato- Gisele? o Renato Gisele quer a seleção. Gisele, é só por isso, tá? Porque ele Renato- não quer. o Renato- né? É só por isso, é óbvio. É óbvio, é óbvio. Não, ó, o meu parecer Essa sobre o pergunta Renato tem na que fazer seleção. pro Renato, não pra mim. Da Gisele. O Renato pega Não mesmo. dá pra... Essa não, porque o Renato Não dá pra pega- contestar, o Renato pode chegar a ser técnico da seleção Não, brasileira, não, só um pode. pouquinho, só um pouquinho. Hoje, eu não achei consigo imaginar isso. preconceituoso. Só um pouquinho. Vocês Nesse- foram nesse taxativos. campo- Não, eu não acredito. Neste campo Preconceito com o Renato. nesse Eu acho que campo- não, eu acho que não Para, vai. cara. Neste Vamos ficar só campo, tu que tá falando, é cara. que neste campo Corta das ele, vai mulheres, com tudo. o Renato pode tudo. Esse aí tem um histórico, esse ele é campeão. Esse eu acredito em qualquer coisa. E na seleção brasileira? Não, menos. Não, Renato. eu assim, Não ó, viaja. Ribeiro, Qual é o perfil pro técnico de seleção ele não brasileira? vai ser técnico da seleção. Tem tudo que é tipo de treinador em seleção brasileira. Não, o Renato não, cara. Com todo... e o torcedor do Grêmio que fica bravo comigo vai ser muito bom, tá? Olha a passagem do Luan na seleção que fez com ele aí. Tá? Porque a tu já lesão, misturou, a tá? lesão que ele Só teve mais uma pergunta, reflexo do permite? trabalho que ele teve lá só O treinando na Renato seleção. Portaluppi, o Renato Portaluppi, aquele jogador que era expulso, chutou cara dentro do Olímpico. Alguém acreditava naquele momento que ele poderia ser treinador de futebol no Boa, futuro? cara. É verdade. Alguém acreditava? Isso é verdade. Isso é verdade. Alguém, naquele momento, esse cara nunca vai ser técnico do Caco, Grêmio. Isso é verdade. alimenta Eu o acredito ego. no Renato, ele é Alimenta o ambicioso, ego do Renato. ele Tá é bem, ambicioso, tá bem. vencedor, só não precisa de estátua. Mas Estátua qual é a não. bronca que tu Já tem com ganhou o um Renato? busto. Eu não tenho bronca nenhuma, ele tá muito. Deixa ele no Grêmio. O que vocês querem Mas fazer? ele não quer isso amanhã. Deixa ele no Grêmio. Não, é que é Eu não sei qual é a pretensão é do Tite. surreal. Eu não sei qual é a pretensão do Tite, mas eu acho que o Tite pode ser técnico da seleção por Tá, não, algumas gerações. Ah, não, se ele virar um Ferguson da seleção, acabou pro Renato. Felipe, todos. só tem um detalhe. Quero te informar que se ele perder, tá fora. Só tem um detalhe, o seguinte, ninguém está dizendo que o Renato vai assumir a seleção depois do Tite. É? Mas o Renato com o trabalho que ele... muita viagem. Não, Ribeiro, eu também quero rir, meu. Deixa um pouquinho. Deixa eu completar minha opinião. Depois tu Dá dá tua opinião, risada. eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Tá, assim, ó, se ele continuar no estágio que ele tá, se ele conseguir desempenhar, de repente não só no Grêmio, mas num outro clube, um futebol com competência e com qualidade que o Grêmio está jogando, ele provar de fato que é realmente esse grande treinador que a gente espera num outro lugar, eu não tenho dúvida que ele entra, que basta ele ao entra Renato? no cenário de técnico de Daqui a alguns fazer. anos basta o Renato assumir o Flamengo e ganhar alguma coisa com o Flamengo. Olha, é pode- meio pode caminho andado acontecer. para a seleção brasileira. Pra muita gente, torcedor do Grêmio evidente, o Portaluppi, o Renato Portaluppi é quase um santo. Aliás, falando em santo, o torcedor do Grêmio ainda tem fé. Tem fé que pode alcançar o Corinthians, viu, Ribeiro Neto? Acompanhe. Enquanto a Libertadores não volta à pauta, o Grêmio foca no Brasileirão. O foco total é para o Vasco no sábado.
depois do jogo, aí sim a gente volta a falar sobre o Botafogo, mas nosso foco total, já estamos vendo vídeos, estudando a equipe do Vasco, que é isso que nos interessa nesse momento, que é o Campeonato Brasileiro. E se o pensamento é conquistar o título brasileiro, a caça ao Corinthians continua. O problema é que a distância para o líder segue grande, 7 pontos. Ainda dá para acreditar? Eu falei que no jogo contra o Corinthians de volta a gente tinha que ter o mínimo de pontos possíveis ou estar muito próximo deles para que a gente pudesse brigar por alguma coisa no campeonato. O campeonato se mostrou que o segundo turno ainda está mais difícil do que o primeiro. Equipes vêm oscilando, o Corinthians é uma delas e a gente tem que aproveitar as oportunidades, não adianta eles oscilarem e a gente não vencer. Mas o torcedor também faz a sua parte, com superstições, rezando para santos e orixás. Eu ensino algumas simpatias para fazerem na hora do jogo, principalmente acender vela para Iemanjá e para Oxalá. Iemanjá é dona do azul e o Pai Oxalá é o dono do branco, que é as cores do time, né? Já fez alguma promessa para o time ser campeão? Ah, claro. São Jorge. O Boné tá me dando sorte de bastante. Que ele vai dar sorte. E eu sei que ele me dá sorte. Eu procuro sempre botar a camiseta do Marcelo Groi, né? Que é o caso que se identifica mais com a torcida. É a camisa da sorte. É a minha camiseta da sorte. Essa é minha fé, né? E eu acredito que de joelho tudo bem, possa acontecer alguma coisa diferente. No último título de Campeonato Brasileiro, em 1996, o Grêmio ainda jogava aqui, no Estádio Olímpico. Se precisasse apelar para a reza, o torcedor encontrava no pátio uma igreja e um padre à sua disposição. Mas todo mundo mudou de endereço. O Grêmio, a igreja e até mesmo o padre. Com vocês, o Padre João. Se um dia antes do jogo tu entrares na capela do Grêmio e ficar observando a atitude do torcedor, é de uma fé profunda. O que ele é capaz de fazer para pedir do jeito que ele pede, como ele pede, mas acima de tudo respeitando, porque por detrás disso está uma profunda fé, né, de que Nossa Senhora Medianeira, por ser padroeira do Grêmio, vai interceder. Entre missas e partidas de futebol, o padre já foi procurado por diversos fiéis. Padre, reza porque hoje temos que ganhar. E de fato temos que ganhar. Mas isso faz parte, por isso somos uma nação guerreira, né? O Grêmio é uma nação guerreira. Uma coisa é certa, independente da crença, o torcedor gremista segue com fé no título nacional. Aí, Ribeiro Neto, o torcedor do Grêmio ainda tem fé no título. Só tu, homem de pouca fé, que não acredita. Em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço para o João, né? Padre João, que eu costumava ir na sua paróquia, na missa lá, foi onde o meu filho fez a catequese e tudo mais. Quantas vezes tu te confessou ao Padre João? Nenhuma. Eu conheço bem muito, para ele, ainda bem pro Padre João. Eu conheço ele, é muito gremista, ele é né? E discutimos futebol e tudo mais. Eu tive essa impressão depois que eu vi assim, a imagem do padre e a bandeira do Grêmio no fundo. Algo me disse. Eu cheguei à conclusão que ele era gremista. Eu achei que ia ter um Jesus Cristo no fundo, não, tem uma bandeira do Grêmio. Não, é bata, né? Que ele vestiu ali. Era branco e azul, com as cores do Grêmio. É que assim, ó, embora tu seja sarcástico e tente me chamar de idiota, eu quero dizer que existe diferença do cara ser gremista ou colorado e ser muito gremista e muito colorado. O cara é meio fanático. Mas tu entendeu, né? Aliás, a gente entrevistou o padre também, o Pai de Santo, né? Aliás, eu quero dizer que eu quero mandar um abraço pro Pai de Santo também. Eu quero dizer pra ti, qualquer coisa que agregue, eu tô dentro. Agora, não, eu vou confessar o off. Eu tomo os vou confessar o off. Tomando o Santo Daime, aquele esse. Eu tomo passe, eu faço qualquer negócio, tomo banho de sal grosso, Fomos ao mercado público ontem. Fomos ao mercado público ontem, entrevistamos o Pai de Santo. Aliás, um abraço para todo mundo lá no mercado público, nos assiste, parava, pedia, abraçava. Uma galera, muito legal, o pessoal que assiste o Donos da Bola. Mas o Pai de Santo é gremista e ele me confessou fora do ar que ultimamente nem tantos gremistas têm procurado ele, e sim colorados. Preocupados com a situação do Inter na Série B e tal. Jogam burro. Porque tem alguma reza que ele já tinha experiência? Não, ele dá algumas dicas. Olha, tu pode rezar para esse, pode fazer uma oferenda para aquele ali. Mas eu sinceramente, muito mais colorados. Eu acho que boa parte da torcida do Grêmio, eu não tenho pretensão nenhuma de falar em nome da torcida do Grêmio. Mas assim, a gente trabalha muito com interatividade, rede social. Eu acho que boa parte da torcida do Grêmio entende esse, entre aspas, abandono do Campeonato Brasileiro.
Eu acho que uma Mas eu não vi o Grêmio dizer isso, né? Eu desaprovo. O Grêmio age. Mas ninguém... Não, o Grêmio age. Age poupando jogadores para Libertadores. Dentro de campo ninguém joga para perder. O Grêmio tem que Ninguém vai jogar para perder. Não, peraí, o Grêmio tem que jogar. Vem cá, nós estamos criando um conceito no programa. Qual é o conceito? Que só pode ter um time para uma competição. Não estou dizendo isso. Clube grande tem que estar pronto em toda a competição que ele for disputar. Tá bem. Vamos parar com esse negócio. Tá bem. E aí o Papai Noel desce com o trenó e nós damos presente. Para, Ribeiro. Para aí, Daniel, para aí. É que tu nivela o futebol brasileiro por baixo. Tá nivelado. Não, por baixo. Óbvio por que tá baixo. nivelado. Vem cá, o Grêmio, o que a direção do Grêmio fez? Nós ficamos aqui durante um ano marreteando. Falta grupo. A direção do Grêmio foi lá e contratou uma série de jogadores. Por quê? Porque o Grêmio, dizíamos aqui, o Grêmio não tinha grupo suficiente para jogar todas as competições. Tá? Aí o Grêmio montou um grupo com qualidade, né, dando mais alternativas para o Renato, e agora nós estamos dizendo que o Grêmio tem que jogar apenas uma competição. Pô, para aí, tia. Não, e a gente esquece que não ganhar o Brasileiro não é só isso. Claro. O Grêmio não ganhou a Libertadores ainda. Não. Se ele não ganha a Libertadores, ele tem que ter uma boa colocação no Brasileiro para estar na Libertadores. Mas não tá garantido até o final. Não pode largar assim. Daqui a pouco os outros ultrapassam. O Grêmio não largou. Não, mas o Daniel falou que o Grêmio abandonou. Ouvi isso. O Daniel não tá bem. O Daniel não tá bem. Então assim, ó. O Grêmio tá tentando administrar. Não, mas tu tá bem. Tu contaminou ele, então. O Danielzinho tem que entender o seguinte. Tu contaminou ele. Tá. O Danielzinho tá bem, então. Olha aqui, ó. Vai, desembucha, o Grêmio tem a Libertadores. Deixa o Grêmio focar na Libertadores. Eu não vou deixar vocês tirarem o Grêmio do foco. Tá? Vocês não veio com essa conversa fiada pra cima de mim. Então tu fala com o padre, porque o padre quer o título brasileiro. É o padre, diz pro Padre João que é conversa fiada dele João, também. então pede pro Papa. Ajuda, né? Pede pro Papa. Fazer o seguinte, gente, vamos pro rápido intervalo comercial. A gente já volta com mais Donos da Bola pra falar sobre o Inter. O reencontro do Inter e de Guto Ferreira com o Juventude. Já voltamos. De volta com Donos da Bola aqui na Band. Ô Simon Bianchini, eu vou te dar uma chance de recuperação, tá? Abrimos o programa, eu te chamei. Traz uma boa notícia. Aí você disse, D'Alessandro tá fora do jogo contra o Juventude. Você disse, o Bruno também tem notícia. Luan se lesionou no treino hoje. Abandonou o treino com dores na coxa. Vou te dar mais uma chance. Agora sim, traz uma boa notícia, Simon Bianchini. Sem o D'Alessandro para a partida de sábado contra o Juventude lá em Caxias do Sul, o técnico Guto Ferreira, que já não conta com reserva imediato, que é o Camilo, tem uma lesão muscular que vai parar por 3 semanas, tem 2 opções. O Juan, que ainda não iniciou entre os profissionais uma partida, ele só entrou em 10 oportunidades na sequência aí, em alguns jogos da Série B e também da Primeira Liga, ou então Felipe Gutierrez, que retornou da seleção chilena e que a partir de hoje vai trabalhar com os demais companheiros. A tendência da opção pelo Juan, até porque é um jogador que vem sendo muito elogiado pelo técnico Guto Ferreira. Bom, mas quem conhece bem a Serra Gaúcha, revelado pelo Juventude, que é seu ex-clube, é o Klaus, que está fazendo sucesso aqui com a camisa do Internacional. Ele concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre se marcar um gol, comemoraria ou não gol em cima do Juventude. Ele respondeu o seguinte. É um clássico regional, né? E com certeza é um jogo diferente. O ambiente é diferente, a torcida apoia mais também, justamente por essa rivalidade. Então a gente tem que subir a serra aí preparado para todas essas adversidades. O time conseguiu um equilíbrio muito bom. E eu acho que isso é tanto mérito dos nossos atacantes também como da gente ali da defesa, né? Acho que esse equilíbrio ofensivo e defensivo está sendo muito bom e o aproveitamento melhorou também, então a gente tem que agradecer isso aí, né? Agradecer ao pessoal que está fazendo gol e melhorar cada vez mais. Eu respeito muito a camisa do Juventude, né? Sou muito grato ao clube, fui muito feliz lá pelo tempo que eu passei lá. E acho que não vou comemorar não, mas pelo Inter vou fazer o melhor possível. Klaus, zagueiro do Internacional, que deve ir a campo com Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, o Cuesta pelo lado esquerdo da zaga e o Wendel. O Charles substituindo o Dourado, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo.
Juan, o Edenilson, Sacha e o Potker na frente, Leandro Damião, esse provável Inter para sábado. Felipe. Eu acho legal, Simon, o respeito dos jogadores. Não vou comemorar contra o meu ex-clube, tenho uma simpatia, tenho um carinho. Mas no caso do Klaus, é superior a isso, ele ainda tem contrato com o Juventude, né? Ele está emprestado ao Inter. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada a vida de ninguém se ele comemorar ou não comemorar. Agora eu vou dar uma de Ribeiro Neto. Não vai. Pelo amor de Deus. Eu vou comemorar. Não, eu não vou comemorar. Tá, e aí, como diria o Ribeiro? Que interessa isso? Eu acho que alguém vai dar bola pra isso. Ninguém dá bola pra isso. Só tem um detalhe, assim, o Simon até usou a expressão de substituto imediato do D'Alessandro Camilo. Não, o Camilo não é o substituto imediato do D'Alessandro. Tá, mas jogaria o Camilo. Se o D'Alessandro tá fora, joga o Camilo. Mas o Camilo foi contratado para jogar com o D'Alessandro. Mas tudo bem. Ele não é, ele nem por característica, ele é... No futebol brasileiro é difícil achar um jogador que substitua a característica desse enganche que Mas ele não tem como ser o... Vai ser diferente. O Camilo... É como no lugar do Douglas, o Grêmio teve dificuldade também. O Juan tem muito mais característica do que o Camilo. Para se aproximar do estilo de jogo. Não estou falando de qualidade. Estilo de jogo, o Juan é muito mais próximo do que o Camilo. Mas o bom mesmo é que você vai virar um reencontro entre Inter e Juventude. Isso é tão especial, né? Vamos conferir, então, que reencontro é esse? O Ribeiro Neto já deu a manchete. Vamos lá. O mesmo Juventude que o Inter enfrenta neste sábado foi o adversário da estreia de Guto Ferreira como técnico colorado. E foi um empate suado, em casa, por 1-1. O Inter ocupava o 10º lugar na tabela e Guto era recepcionado com protesto pela torcida. No final, a gente até agradeceu que o jogo acabou da maneira que acabou, porque esse ponto pode fazer muita diferença a nosso favor lá no fim. 3 meses se passaram e o Inter se olha no espelho e vê uma imagem um pouco mais agradável. Deixou de ser o patinho feio da Série B e voltou a ser temido pelos seus adversários. Em relação ao time daquele 3 de junho, devem ser 5 mudanças. Cláudio Vinck assumiu a lateral direita no lugar de Júnior. Klaus ganhou a vaga de Léo Ortiz na zaga. Sacha retornou à equipe. E Leandro Damião foi contratado. Isso sem falar em Wendel, que atuou como meia naquela oportunidade. Cada jogo que passa você jogando com o mesmo companheiro é um jogo a mais que você ganha de entrosamento e isso é sempre importante, né? Mas como eu falei, o fator principal é todos entenderem a metodologia do Guto, né? Ofensivamente, defensivamente, e isso ele já conseguiu. O Colorado vive um outro momento. As vitórias deixaram o Inter na liderança do campeonato e fizeram Guto Ferreira sorrir à toa. A partir de agora é trabalhar para cada vez mais se manter e, se possível, abrir. Mas é melhor sempre estar atento. Afinal de contas, do outro lado, estará o Juventude. Desta vez, em Caxias do Sul. 3 de junho de 2017. Inter e Juventude no Beira-Rio, 1-1, estreia de Guto Ferreira. E agora o reencontro em Caxias do Sul. Mudou, hein? Time completamente diferente. Não, tô brincando. Mas o time é outro momento no Internacional. O Inter era 10º. O Inter era 10º, teve protesto. Enfim, mudou completamente. Os caras liquidaram com a pauta. Sugestão de pauta. Vamos lá, sugestão de pauta de vocês. Vou debater o que vocês quiserem agora. Brincadeira, Felipe. Tudo isso. O cara vai lá, se esmera, faz uma matéria, debate. Pode fazer? Pode. Recupera a imagem. O Felipe gravou na frente do espelho. Chega, os caras detonam a matéria. O Felipe gravou na frente do espelho. Fez toda uma comparação. Os caras estão se lixando. Não, cara, que no final das contas vai dar 1-1 também, não mudou nada. Mas assim, claro, brincadeiras à parte, o quadro do Internacional mudou de uma forma considerável, né? Ainda tá bem, cara. De um time que até a expectativa era a mesma, né? Que se acreditou que o Internacional fosse, aliás, foi o primeiro jogo do Guto, né? Se acreditou que o Internacional fosse realmente fazer uma baita de uma campanha, não fez. O Inter meio que entrou em parafuso, mas tivemos chegada de jogadores, enfim, e realmente o Internacional mudou muito, né? E ficou provado justamente o tempo que deveria se dar para que o técnico pudesse, de repente, colocar em ordem. Olha só. Porque o Internacional não teve só um problema técnico, não. O Inter teve um problema interno, teve problema de vestiário. A fase do Inter está tão boa. O Inter está tão bem, que a preocupação da imprensa é se o Klaus vai comemorar. Mas o Klaus é um personagem desse... Mas o Klaus... O Inter está bem, cara, não tem Mas o Klaus problema. Ribeiro é um personagem dessa mudança do Inter.
porque começou pela defesa, a presença dele. Léo Ortiz, Danilo Silva, até que o Klaus conseguiu se impor na posição, ganhou oportunidade, e aí depois vem ainda o Cláudio Vinck. Então isso mudou completamente o sistema defensivo do Inter. Nesse jogo, o Wendel estava no meio campo, o D'Alessandro jogava aberto pela direita, o Potker pela esquerda, para ver como mudou de figura. O Nico Lopes era titular. O Internacional acertou uma maneira. A zaga era só o goleiro e o Cuesta. Não dá. Ou nem o goleiro estava, né? Porque era Júnior, lateral direito, e o Carlinhos era o lateral esquerdo. Não, o Internacional tinha... Tô preocupado, cara. Tô preocupado. Com a comemoração. Será que o Klaus vai comemorar? E a renovação de contrato, o Inter vai comprar? Tem proposta da Alemanha, Ribeiro? Quem é? O Klaus tem proposta da Alemanha? Não, tem nenhum. Eu conhecendo aí as últimas informações do seu empresário, deve ter 15 propostas. O Klaus, o Ribeiro, o Klaus é assim, ó. Klaus tá bem, o Klaus tá bem, cara. Mas ele é bom jogador, ele foi o cara que ajustou. Aliás, a entrada do Klaus permitiu. Eu não vou nem falar do Klaus na área adversária, fazendo gol, porque eu acho que isso não é o que me faz avaliar um zagueiro. Mas na área dele, o Inter passou a ganhar a bola alta. O Inter começou a ganhar a bola alta. O gol que o Internacional tomou recentemente foi uma falha do Cláudio Vinck numa bola aérea. Mas com os zagueiros, o Klaus ganhou muito. Não dá. Mas por baixo é feijão. E por baixo é feijão com arroz, né? Ele não fica inventando, né? Ele espanta a bola. Mas, Ribeiro, me tira uma dúvida. Será que ele vai comemorar? De novo. Eu tô preocupado com isso. Deixa eu ver com o Simon. Simon, será que o Klaus vai comemorar? Não, tô brincando. A renovação do Klaus, o Inter já encaminhou isso aí, Simon? O Inter tem até 30 de novembro para resolver essa questão, mas o passe está fixado, R$1.300.000 é que está em contrato para o Inter pagar para ficar com esse jogador. Segundo o empresário dele, já teve algumas sondagens do Wolfsburg, da Alemanha, para tentar tirá-lo daqui, mas se o Inter pagar essa quantia ao Juventude, o Klaus fica no Internacional pro ano que vem. O Klaus tá chamando a atenção que faz o feijão com arroz, como disse o Caco, arrepia, a bola chega, chuta pro mato. Felipe... É tipo o Ribeiro Neto, tu te prepara, faz a matéria, chega na matéria e chuta pra longe. Esse assunto do Klaus, assim mesmo. Esse assunto do Klaus parece um bumerangue, aquele do Instagram, sabe? Vai e volta, vai e volta. Que nem o Christian ontem com aquele negócio de ajudar. É por aí. Rápido intervalo comercial e o Ribeiro daqui a pouco vai desfazer de mais uma pauta, mais uma matéria aqui da gente. Mas será que ele vai comemorar? Já voltamos. De novo. De volta com mais donos da bola e agora na marca do pênalti com Caco da Mota. A pergunta que vem de Santa Maria do Marcelo Dias. Ele está querendo saber o seguinte: com o Luan desgastado pela seleção brasileira, quem seria o substituto ideal e imediato no Grêmio, Caco? Olha, pergunta difícil. O substituto ideal neste momento, na posição do Luan, olha, é complicado, hein? Não tem, né? Eu não tenho muita... Eu colocaria, de repente... Quer ajuda? Quero ajuda, Ribeiro, me ajuda. Você pode jogar o Léo Moura, pode jogar o Arthur... Complicado, porque eu ia botar o Everton já tá jogando. Não, e esse pepino tá com o Renato. Olha, é difícil mesmo. Mas eu já resolvi. Eu botaria mais um volante e aí jogaria mais pra frente. Muito difícil essa pergunta. Ao mesmo tempo, essa Como é que é o nome dele da pergunta? Marcelo Dias. Marcelo me colocou numa marca de pênalti. Mesmo assim, errei o pênalti. Essa pergunta foi difícil, mas mesmo assim, ele é mais fácil que saber se o Klaus vai comemorar o gol ou não. Tá bom. Ô, Simon Bianchini, eu não vou te perguntar quem vai comemorar, eu quero saber o teu destaque. Qual é agora? Jogador também revelado pelo Juventude. Também dá para perguntar se ele comemoraria um gol contra a equipe de Caxias, viu? O Bressan concedeu entrevista coletiva lá pelo lado do CT Luiz Carvalho e falou sobre a relação com o Jeromel, titular da posição que ele está substituindo, e também sobre o técnico Renato Portaluppi. O Renato é um cara que, desde 2013, quando ele chegou aqui, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele a primeira vez, é um cara que já me conquistou assim pela honestidade dele, pelo trato que ele tem com todos os jogadores, que é uma coisa que faz com que o ambiente fique leve, que todo mundo corra por ele, abrace ele. É um cara que eu tenho uma gratidão eterna, mas além de tudo isso que vem acontecendo de bom também para mim, de estar reconquistando a confiança, eu também sei que a cobrança ela vai continuar cada vez mais. O jogador tem que se acostumar também que a cada jogo que tu faz é o que interessa. O que eu fiz já contra o Sport já não importa mais, e sim o que eu vou fazer no próximo jogo. Eu tenho essa consciência, sei que eu preciso trabalhar ainda mais, porque é uma coisa que vai perdurar por toda a minha carreira. O Jeromel é um cara que eu tenho uma amizade muito grande com ele, e tenho um prazer, uma satisfação gigante de poder trabalhar com ele. A gente fica muito feliz de ver ele retornando, porque é um líder dentro do nosso grupo, né? E
e vem jogando muito bem, vem num nível de excelência absurdo, e é isso, quem ganha com isso somos nós, de estar com ele dentro do nosso grupo. Ele foi um cara que sempre me deu toda a tranquilidade quando joguei com ele ou quando não jogava, ele sempre me apoiou muito, não só ele, também agora o Kahneman, que eu tive o prazer de conhecer esse ano, Bruno Rodrigues chegou faz pouco, Thierry. Eu acho que a gente tem uma relação de trabalho e uma amizade muito grande e a gente respeita muito, acho que o colega, o parceiro do lado, porque todos vão ter oportunidades, todos vão ser importantes em determinadas situações e o mais importante é a gente ser leal com o nosso amigo e ele sempre sempre demonstrou essa lealdade comigo e eu da mesma forma, assim, tenho um orgulho muito grande de poder jogar com um jogador do nível dele, da excelência dele, mas principalmente pela pessoa que ele é e representa para mim. Zagueiro do Grêmio, Bressan, que vai ser titular no sábado contra o Vasco da Gama, lá em São Januário, partida com os portões fechados. Para fechar, Felipe, ontem o presidente do Internacional, Vitório Pífero, ele divulgou uma carta para a imprensa, dando algumas explicações por conta da reunião da última segunda-feira no Conselho Deliberativo do Inter, que vários assuntos foram debatidos, inclusive a questão dos 9 milhões de reais e outros assuntos, inclusive pedindo a saída do presidente. O resumo da carta, viu? As acusações e o pedido de exclusão do quadro social são práticas bolivarianas que tomaram conta do clube. Palavras do presidente do Internacional, Vitório Pífero. Vai se defender em todas as instâncias, ele promete isso, e que está acontecendo uma tentativa de divisão política, caças às bruxas e de assassinato de reputações dentro do Internacional, segundo o ex-presidente Vitório Pífero. Práticas bolivarianas. O que seriam práticas bolivarianas? Eu acho que eles são rebeldes dentro do Inter, é isso? Dizendo que tem um fogo amigo. O que tem a ver o bolivarianismo, Simão Bolívar, Venezuela? O que tem a ver com o Inter? Ele está usando uma divisão política que existe para esse momento, né? Então tem que esperar. O Bolívar está querendo virar técnico. Tem a ver com o capitão, ex-capitão do Inter? Eu comprei uma... tem a ver uma coisa com a outra? Eu comprei uma explicação. Pô, presidente Pífero, tô falando. Não, mas o cara tá... O Che Guevara ficou brabinho. Não, só porque mexendo na cara dele, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, não vou discutir política aqui, né? A gestão, Vitório Pífero está sendo acusada de uma situação muito grave. Pô, pelo amor de Deus. De que 9 milhões sumiram do cofre. E ele tem o direito de se defendeu numa carta. Não, ele não tem nem ambiente para ir no conselho agora. Mas ele deveria ter ido, né? Ele deveria ter. O que eu cobro do presidente do Internacional, aliás, cumprimentos por ter se manifestado, mesmo que tenha sido por uma carta. Eu cobrava isso, ele tinha que falar. Né? Não critica a gestão passada, que um dia quem é criticado é você, né? Pois é. Essa situação ainda vai desenrolar. Tem muito assunto, tem muito pano para manga ainda, não vai acabar na carta do Vitório Pífero, mas com o Klaus... certeza. O Klaus não vai comemorar contra o Juventude.